Malaquias capítulo 2, versículo 10 em diante. O título dessa mensagem é: o matrimônio é uma fonte selada por Deus. Eu preguei essa mensagem para os líderes lá na estância e me pediram para pregar novamente. Eu fui protelando e hoje Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem. Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao versículo 16. Essa mensagem não é uma mensagem evangelística, mas é uma mensagem de alerta ao povo de Deus. Nos diz, amém, acharam? Malaquias? Amém. Versículo 10 do capítulo 2 nos diz: não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto: cobris o altar do Senhor com lágrimas, de choro e de gemidos, e de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, ou seja, o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para ouvirmos o Teu Espírito. Nós estamos aqui nesta noite para sermos usados por Ti, ó Pai, conforme a Tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite para que a Tua palavra penetre em nossos pensamentos e que ela permaneça, que ela desça e permaneça em cada coração, ó Deus, porque esta palavra é uma palavra de alerta, esta palavra é uma palavra de ensino, ó Deus, como devemos nos comportar, como devemos nos portar sobre a terra a qual vivemos e também como devemos viver dentro do nosso próprio lar. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue falando através dos meus lábios nesta noite, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que esta palavra seja vida, e que seja uma palavra viva para cada coração nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode tomar o teu lugar. Amados, quando nós somos incomodados pelo Senhor para trazermos uma palavra de alerta, é porque alguém precisa ouvir. Quando nós começamos a ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus a trazer uma palavra de alerta aos corações, é porque alguém precisa tomar conhecimento da palavra de Deus, da sabedoria de Deus e do querer de Deus para as nossas vidas. Tantas coisas, amados irmãos, têm acontecido e ficamos um tanto preocupados com o que vemos. Tantas coisas nós temos sabido e começamos a ficar um pouco preocupado ou um tanto preocupado com as coisas que têm acontecido no meio do povo que se diz evangélico, não é? E nós somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus a trazer um alerta para a igreja, para que a igreja do Senhor se cuide, para que a igreja do Senhor não permaneça vivendo de forma errada. Creio que para uma família ser bem estruturada é preciso haver
fidelidade entre o casal. Amém? Mas não é o que nós temos visto hoje em nossos dias. E quando eu me refiro a esta passagem, eu não me refiro ao povo que não conhecem o poder de Deus. Eu não me refiro às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ouvem falar, conhece Deus de ouvir falar, como antes aconteceu na vida de Jó. Mas depois que Jó ouviu a palavra de Deus na sua íntegra, quando Jó conheceu Deus de verdade, ele mesmo declarou: eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Amados, a palavra do nosso Deus nos adverte em vários pontos da nossa vida que não devemos nos unirmos no matrimônio, não devemos nos casar com adoradores de outros deuses, ou seja, de outro credo, de outra religião. E quando unimos-nos com uma pessoa do mesmo credo, da mesma religião, da mesma crença, o Senhor Jesus, Ele é a testemunha viva, Ele é a testemunha fiel, diz a palavra, entre ti e a mulher da tua mocidade. Vemos pessoas que se casam, mas não levam a sério aquilo que fizeram. Vemos pessoas que se casam para ver como é que vai ser, se vai dar certo ou não. Se não der certo, nós nos separamos, porque afinal de contas existem tantas mulheres na face da terra, muito mais do que homens, não é? Mas a palavra de Deus não nos ensina a agirmos desta forma. Muitas pessoas estão, amados, banalizando o matrimônio, não estão levando a sério aquilo que Deus colocou, o propósito de Deus para a vida de um homem e de uma mulher. As pessoas estão banalizando. Eu quero que você vá lá no livro de Mateus comigo, abra sua Bíblia lá em Mateus, vai lá mais à frente, Mateus capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Mateus 19, verso 5 e verso 6. Nos fala sobre isso. Mateus 19, amém? Versículo 5 e versículo 6. O que disse? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. O 6 nos diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Ou seja, a mulher, a esposa, ela não tem autoridade de se separar do marido, né? Deus que o ajuntou. O homem não tem autoridade de se separar da sua esposa, porque Deus que os ajuntou. E o casamento, amados, ele foi instituído por Deus. E quando um homem e uma mulher decidem se unir-se no matrimônio, essa união foi estabelecida no céu por Deus. Ou seja, antes de você tomar a decisão de unir-se à sua mulher, ou a mulher unir-se ao seu esposo, esta união já foi preparada, já foi feita, já foi estabelecida por Deus no céu. Não é porque você quis, né? Deus te dá o livre-arbítrio de escolher o seu esposo. Deus dá o livre-arbítrio a você para escolher a sua esposa, você é homem, mas já está estabelecido no céu por Deus. A união foi estabelecida no céu pelo Senhor Deus Jeová, para que duas pessoas se tornassem uma só carne. Amém, igreja? O ato do matrimônio é tão forte que todas as demais relações humanas devem ser consideradas secundárias. De tão forte que é este ato, as demais relações devem ser consideradas secundárias, ou seja, que sejam elas um acessório para uma vida melhor a dois. Mas o nosso coração, ele tem se entristecido com tantas coisas que vemos acontecer, com tantas separações, com tantas coisinhas pequenas que causam a separação de muitas pessoas, e as pessoas acham que isso é normal. Estamos vivendo numa época que tudo é normal, tudo
aconteceu porque devia acontecer, aconteceu porque o amor acabou, aconteceu porque... Não, amados, Deus não se agrada. Está aqui, acabamos de ler, que Deus repudia a separação, Deus repudia o divórcio. Ah, pastor, mas Deus deu a carta de divórcio a Moisés, para Moisés dar ao povo. Deus deu a carta de divórcio a Moisés, então Deus concorda com o divórcio? Não. Eu aprendi com um certo pregador. Ele falou: olha, mesmo que você tenha escolhido a pessoa errada para ser o seu cônjuge, quando você escolheu, talvez aquela pessoa não fosse da vontade de Deus para você, mas como você tem o livre-arbítrio de escolher o seu cônjuge, Deus concorda e Jesus abençoa. Então você tem que viver com ela por toda a vida, a não ser que você descubra que o seu cônjuge está lhe traindo. Aí a Bíblia te apoia numa separação, não que Deus goste, mas a Bíblia te apoia numa separação, num caso de traição. Mas por outras qualquer coisinhas que acontecem e a pessoa quer logo separar, não é bíblico. E você jamais vai me procurar no gabinete pastoral e ouvir de minha boca: bom, se você não está gostando mais da sua esposa, a deixe. Se você não está gostando mais do teu esposo, se separa, se divorcia. Não, você nunca vai ouvir isso de mim. Você só vai ouvir de meus lábios, que eu creio que é o Espírito Santo de Deus que me usa. Se eu mandar você, se eu autorizar você a se divorciar, somente se tiver prova que você está sendo traído ou traída. Amados, o desejo de Deus é que a união matrimonial seja algo permanente. O desejo de Deus é que a união matrimonial seja algo insolúvel, e todas as demais relações humanas sejam, ou melhor, que todas as demais relações humanas sejam com qualquer outra pessoa. Qualquer coisa que você possa ter, qualquer intimidade, não de relações sexuais, mas em qualquer outra coisa que você possa ter com outra pessoa, não pode desfazer ou impedir o que Deus realizou na sua vida. Por que isso, pastor? Porque às vezes você pode sentir uma certa atração por alguém, mas essa atração que você possa vir sentir por alguém não é motivo de você separar-se da sua esposa ou a esposa do seu marido. Amados, temos visto muitos casamentos arruinados e outros vivendo de aparência. Por quê? Porque o diabo tem colocado pessoas aparentemente mais atraentes do que o seu cônjuge, e essa atração, ela não estabelece nenhuma razão para que nenhum dos dois dissolva a união do casamento. O diabo tem colocado. Talvez pessoas não cheguem nem a procurar alguém, mas elas vêm, aparecem, principalmente quando no casamento começa a ver os pequenos arranhões, os simples arranhões. O diabo sabe. No culto retrasado, se eu não estou enganado, eu falei aqui, como nós sabemos se Deus está presente na nossa vida ou não? Como nós sabemos se estamos sendo usados ou assistidos por Deus ou não? Quando nós vemos que dentro da nossa casa tudo está indo muito bem, obrigado. Quando nós começamos a ver que entre a minha esposa e eu está tudo maravilhosamente bem, mas quando nós começamos a ver algo errado acontecendo, quando começamos nos arranhões, nós começamos a perceber, nós sabemos que o inimigo está colocando a sua mão sobre a nossa vida conjugal. E assim começa a se distanciar, assim começa o casal a se afastar um do outro, assim começa a não existir mais o desejo sexualmente falando. A relação sexual, amados, não é um ato físico passageiro. Não, é algo que envolve profundamente duas pessoas, tanto física como espiritualmente falando. Tem pessoas que acham que relação sexual
é algo tão comum, como temos visto aí. Ontem eu presenciei algo que falei até para o bispo, mas aqui eu não posso falar. Jovens, adolescentes. Nós estamos vivendo, amados, num mundo que a Bíblia mesmo diz que jaz no maligno. E o maligno está atacando, não está atacando somente o povo que se diz do mundo, não ímpio na verdade, mas o inimigo está preocupado em atacar o povo que se diz de Deus. E como ele não tem outra área mais fácil para ele atacar, para ele derrubar aquele que se diz de Deus, ele acha por bem atacar numa área matrimonial, na área matrimonial, ou seja, no casamento. 1 Coríntios capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia comigo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16. Amém? Diz o verso 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Amados, aqueles que se juntam a uma prostituta, ele forma um só corpo com ela. Eu falei aqui certa vez, eu preguei uma passagem semelhante a essa, e eu falei, amados, quando um homem se junta a uma prostituta que está cheia de demônios, sendo ele evangélico ou não, ele vai receber para ele, dentro dele, os demônios que estão nela. E a esposa, a santa esposa que está em casa, fiel ao seu esposo, quando ele tiver relações com ela, vai passar dele para ela. Ah, mas ela é crente, pastor. Eu sei que Deus tem as defesas dele. Deus não vai deixar que esses demônios ajam de forma terrível na vida dessa pessoa que não fez nada de errado. Mas esta pessoa que trai, tanto o homem quanto a mulher, com alguém lá fora, ela vai levar para dentro da sua casa, para a sua família, para colocar uma herança terrível sobre os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. E é somente através do arrependimento que tudo isso pode cair por terra. Se o homem se une a uma prostituta, ele forma um só corpo com ela. Amados, seria possível se tal homem professasse Jesus como seu Senhor? Será que isso é possível? Se tal homem ou tal mulher professasse Jesus como seu Senhor, possa envolver-se a uma prostituta ou a um prostituto, a mulher, ou uma adúltera carregada de pecado? Seria possível isso? A pessoa que se diz de Deus, que se diz do Senhor, unir-se com uma pessoa lá fora, aliás, com ninguém, nem com uma prostituta, nenhuma que não seja, porque ele tem a sua própria esposa e a esposa tem o seu próprio marido. No capítulo 7 do mesmo livro que lemos, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, versículo 2, nos diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, não é na esposa dele, é na mulher alheia. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria, que os homens digam, tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio, as mulheres, marido. Mas, amados, é o que nós não estamos vendo hoje. Maridos fiéis às suas esposas, à sua esposa, esposas que não são fiéis ao seu marido. Começamos a ver coisas que apavoram. O apóstolo Paulo, ele aconselha-nos que cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Para quê? Para que vivam felizes. Ah, pastor, mas é assim mesmo? Claro que é, porque se você agir dessa forma, se você fizer dessa forma, você terá um lar feliz, você terá uma família feliz.
os seus filhos, os seus netos serão felizes porque você os encaminhou para isso. Mas se você fizer o contrário, toda a sua casa será infeliz. Daqui mais uns dias, os pais já não estão mais aqui, aqueles que causaram o problema. Os filhos, os netos, os bisnetos começam a vir. E alguém vai olhar para essas crianças que daqui a pouco mais adultos, né? Por quê? Quem ele puxou? Por que ele é assim? Por que ela faz isso? Mas foi uma semente maligna que os pais lançaram, plantaram, na verdade. As relações, amados, extraconjugais, elas trazem consequências gravíssimas. Não é apenas um momento de prazer que um homem tem com uma mulher tem com um homem. Não é apenas a sua meia hora dentro de um motel de prazer, mas após isso vem momentos terríveis, momentos ou dias, anos terríveis, de consequências gravíssimas, tanto físicas como espiritual. E é o resultado, tudo isso é o resultado do pecado que o homem ou a mulher cometeu. As portas são abertas para as enfermidades, principalmente as doenças uterinas, as doenças venéreas, o HIV, o soro positivo. Amados, mas não queremos que as pessoas que andam nesse erro errem, falando, ninguém me falou nada, meu pastor nunca pregou sobre isso. Vocês que nos visitam hoje, eu quero que vocês saibam que essa igreja prega sobre isso. Tanto o bispo quanto eu, nós falamos, nós pregamos. Se alguém erra, erra sabendo do seu erro. Nós entendemos na palavra de Deus que o matrimônio, ele é bom, ele é maravilhoso por si mesmo, e tem o meio de unir-se às energias vitais, de naturezas físicas, de natureza espiritual, de duas pessoas, e certamente isso é benefício para ambos. A fidelidade conjugal é um caminho estabelecido por Deus. Deus instituiu, amados, o casamento com leis claras e definidas. Deus não instituiu o casamento pela metade. Deus não instituiu o casamento para um homem e duas mulheres. Deus não instituiu o casamento de uma mulher com dois homens. Ou seja, as leis claras e definidas de Deus nos diz que erra quem quer. A palavra de Deus nos diz que o casamento é monossomático. São os dois, o homem e a mulher, e por meio do casamento tornam-se uma só carne, como a palavra que nós lemos. O sexo fora do casamento é uma perversão do amor. Quando duas pessoas se casam e têm as suas relações, é conforme, é de acordo com a palavra de Deus. Mas fora do casamento, o sexo fora do casamento é uma perversão do amor, mas no casamento é uma ordenança do próprio Deus que o instituiu. E eu repito, erra quem quer. A palavra de Deus é a boca de Deus para nós. O sexo fora do casamento é uma perversão do amor, mas o casamento é uma ordenança do próprio Deus que o instituiu. Ponha isso na sua cabeça. Eu sei que tem pessoas aqui, a maioria, não deveria estar ouvindo essa mensagem, mas eu quero alertar você. Ouça, guarde no seu coração, porque o diabo não está brincando. Quando ele não consegue derrubar por uma área, ele vai para uma outra, e essa outra é a vida conjugal, é a traição. O sexo fora do casamento, amados, é um sinal de decadência moral. Mas no casamento, a pessoa que casa de acordo, conforme a vontade de Deus, ele é seguro e puro. E muitos têm desonrado o casamento. Com o quê? Tem desonrado com os adultérios,
tem menosprezado a palavra de Deus com suas fornicações. Agora eu falo aos solteiros: ah, mas eu não sou casado, pastor. Não, mas fornica. E a Bíblia nos fala que os fornicários não herdarão o reino de Deus. O que estão fazendo? Perdendo tempo dentro da igreja. Ah, então eu vou para uma igreja que aceita tudo isso. Eu vou para uma igreja que aceita a fornicação. Eu vou para uma igreja que aceita o adultério. Vai, aproveita seus 80 anos de vida e depois morre e vai para o inferno. Porque a Bíblia nos diz que é isso nos nossos dias na face da terra. Não é isso, 70, 80, o que passar disso é cansaço e enfado. Então vai por uma igreja, procura aquilo que lhe agrada. Uma igreja que o pastor não fala nada, uma igreja que a palavra de Deus não alerta você a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Viva em fornicação e adultério, nas prostituições. E depois, talvez no inferno, tem alguém lá para você fazer o mesmo. Muitas pessoas preferem, amado, pagar o preço. E algumas pessoas, algumas por amor e outras por medo de estarem pecando contra Deus, continuam na presença de Deus, com a esperança de santificar o seu cônjuge. Afinal de contas, eles são uma só carne, são um só corpo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu fico olhando para o nosso relógio, mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Nosso relógio corre muito. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, apenas o versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4 nos diz: digno de honra entre todos seja o... digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É Deus, não é o pastor só alerta. Deus julgará os impuros e os adúlteros, porque digno de honra entre todos, amados, é o matrimônio, é o leito sem mácula. O adultério, a prostituição, a fornicação é um pecado contra o corpo, e o corpo do crente é o templo do Espírito Santo de Deus, e jamais poderá ser usado para práticas sexuais degradantes. Jamais. Mas tem pessoas que acham que não tem problema nenhum. Tem pessoas que acham que desde que o pastor não saiba do que está acontecendo, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas tem duas pessoas que eu tenho certeza absoluta que está vendo tudo: Deus, que está acima de todas as coisas, e o diabo, que está dentro da pessoa. Esses dois não tem como não saber. Pastor, não tem problema, se ele não sabe. Mas a obrigação dele é falar, é pregar, é alertar. A igreja que não é alertada pela palavra de Deus vai viver errada pelo resto da vida. Mas nós estamos aqui para falar do poder de Deus, daquilo que Deus quer que sejamos, daquilo que Deus quer, de que forma Deus quer que andemos, de que forma Deus quer que nós nos procedamos diante dele, não é? Deus julgará os ímpios, os adúlteros, porque digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. O adultério, a prostituição, a fornicação, amados, é um pecado contra o corpo, e o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos usar os nossos membros para envergonhar a palavra de Deus. Nós vamos deixar ser usados pelo diabo, e abrindo os nossos lábios para falar: olha, eu sou servo de Deus, eu estou lá na igreja Nova Vida, eu estou na igreja tal, eu estou fazendo isso. E Deus não está vendo o erro que muitos estão cometendo. Meus amados, muitos lares estão se deteriorando por falta de amor, por falta de respeito, por falta de fidelidade para com o seu cônjuge. Está acabando. Os lares estão se deteriorando. Muitos lares estão
Muitos casamentos estão se rompendo. Por que estão se rompendo? Porque não estão dando respeito, não estão se respeitando, melhor dizendo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao versículo 14. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não é minha palavra, a palavra do Senhor, não é? Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Ou seja, a palavra de Deus está sendo bem clara: quando a mulher se separa do marido, ela não pode casar com mais ninguém. Mas geralmente quando nós vemos acontecer, é porque já tem alguém à vista, já tem alguém já preparado, não é? Vou repetir: se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da tua mulher. A palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso é lá no Velho Testamento, né? Isso aí não tem nada a ver comigo. Não, é o Novo Testamento. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Aos mais digo eu, se o Senhor, ao mais digo eu, não o Senhor. Agora o Paulo falando: se algum irmão tem mulher incrédula, preste bem atenção nisso, e está consciente em morar com ela, o crente sabe, né, ele é crente, mas ele sabe que a mulher dele é incrédula, né, ele está consciente em morar, e ela está consciente em morar com ele, não a abandone. Deixa eu dar um exemplo melhor. O cristão, o homem, vamos colocar dessa forma, eles não são evangélicos, os dois são ímpios, casaram-se, mora tudo bonitinho, tudo certinho. Um dos dois aceitou Jesus. Um dos dois. Ah, então agora eu sou puro, sou limpo, sou santo, sou de Deus. A minha mulher não quer aceitar Jesus, eu vou agora abandonar a minha mulher. Não. Você continua, ou um ou outro, né? A mulher sendo serva, não é? E o homem não. Você continua, a mulher casada com ele, mesmo ele não sendo evangélico. E você vai ser o que? O exemplo. Você vai mostrar para ele a diferença, não é verdade? O versículo 3 nos diz: e a mulher que tem marido incrédulo e se converte, e se consente em viver com ela, não deixe o marido, vai viver junto. Ah, mas um é, outro não é, não. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Gente, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Tem pessoa que acha que, olha, já que eu aceitei Jesus, o meu cônjuge não aceitou, eu vou largar para lá, porque agora eu sou santo. Ele não, ou ela não. Não, Deus manda permanecer. O santo vai santificar aquele que não é. Aquele que é santo, ele vai santificar sua esposa ou seu esposo, que não é, que não aceitou Jesus. Ele vai mudar. Olha, não, a minha mulher não era assim, agora ela é uma bênção, não é? Eu vou para lá, vou ver o que tem esse negócio dessa igreja aí, quem é esse Deus. Amado, se a mulher que tem marido incrédulo, guarda isso na cabeça, e este decide, diz a palavra, viver com ela, não se separe, pois o marido será santificado pelo convívio da esposa, desde que estejam casados, e que não haja adultério. É incrédulo, mas que não haja adultério entre eles, que haja respeito, que haja fidelidade. Provérbios, para nós terminarmos.
Provérbios capítulo 5, versículo 3 ao 13. Provérbios 5, versículo 3 ao versículo 13. A palavra do Senhor, ela tem alertado o povo. O povo não vive sem saber. Torno a repetir, erra quem quer. Amém? Provérbios capítulo 5, versículo 3 ao 13. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não ponderá a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca, diz o Senhor. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do seu trabalho. Não entre em casa alheia e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. O versículo 13 nos fala isso. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o ouvido. A palavra de Deus, o mestre dos mestres, que é Jesus, ele está falando para a sua igreja, mas muitas pessoas preferem não ouvir, preferem deixar a palavra passar, os ensinos de Deus passar. Não se deixe enganar por falsas palavras. Os que deixam passar, se enganar por falsas palavras, estão perdendo tempo, amados, dentro da igreja. Estão deixando de estar lá pulando o seu carnaval, bebendo a sua cachaça, a sua cerveja. Estão dentro da igreja perdendo tempo, porque não vai para o céu. Se continuar no erro, não vão herdar o reino celestial. Não se deixe enganar por falsas palavras. Os lábios das mulheres adúlteras destilam favos de mel, são palavras doces, que o bobo do homem vai lá: poxa, minha mulher não fala isso para mim. Poxa, minha mulher nunca falou isso. Pô, que palavra, fala mais. E o bobo vai. É como favos de mel. E diz o que a palavra: desvia os teus passos, sai do caminho da mulher adúltera, beba água da tua própria cisterna. Ou seja, o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia nos diz que beba água da sua própria cisterna. Tenha relação somente com o seu cônjuge. Essa pessoa, quando você é enganado, quando lê isso aqui, ele fala: poxa, preciso limpar a minha, porque a minha deve estar suja. Aí ele vai para a cisterna dele, dá água e lava para beber água limpa. Não é essa água, não. Mulher, minha cisterna lá está suja, né? Tem que dar uma lavada nela. Não é a cisterna d'água, não. Siga a orientação do Senhor e seja feliz. Sem fidelidade a Deus e ao cônjuge não pode haver felicidade. Somente em Cristo Jesus temos uma família estruturada. Somente em Jesus. Amém? Aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, esses têm um lar estruturado. Caso contrário, o lar, a vida está debilitada. É um casamento paraplégico, capenga. A fidelidade conjugal é um princípio imutável do próprio Deus, e somente o casal fiel saboreia, amados, não outro. Somente o casal fiel saboreia os doces frutos do amor sem reservas. É como se fosse para Deus.
e legam aos seus filhos um exemplo digno de ser imitado. Eu não sei se você já procurou entender, quando você vê ou conhece um casal que faz tudo errado, tudo contrário à palavra de Deus, que faz tudo errado dentro do seu lar, quando os cônjuges são totalmente contrários à vontade de Deus, os filhos crescem fazendo a mesma coisa, agem da mesma forma, porque aprendeu com o pai, porque aprendeu com a mãe. Então, amados, vamos fazer o melhor, vamos respeitar o nosso cônjuge, para sermos abençoados, para sermos felizes. A fidelidade é a base de tudo isso. A fidelidade é a base das bênçãos de Deus para cada casal, para cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Queria falar um pouco mais, mas o tempo não dá, eu tenho que terminar o culto nesse horário, porque nós temos outro culto daqui a pouco, às 19h30. Eu quero orar pela sua família, orar por você, pedir a Deus para estruturar cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, sem o Senhor, sem a presença do Senhor na nossa vida, não somos nada. Estenda suas mãos aos céus. Você que é casado, você que tem o seu lar, não estou falando para as pessoas que estão passando por problema, não só esses, não, todos os casais. Você que é casado, você que tem a sua esposa, você mulher que tem o seu esposo e quer um fortalecimento, quer que Deus estruture ainda mais o seu lar, estenda suas mãos aos céus. Senhor nosso Deus, nós precisamos da tua mão, nós precisamos do teu poder, nós precisamos da tua unção, Senhor, sendo derramada agora. Venha, ó Deus, e derrama do teu poder, derrama da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia. Venha fortalecer, Pai, em nome de Jesus Cristo, cada casal aqui, Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor ponha os Teus guardas celestiais dentro do lar de cada uma dessas pessoas. Ponha, Senhor, os Teus anjos guardando a boca, guardando, Senhor, e controlando os desejos, não para com o seu cônjuge, mas controlando os desejos, Pai amado, para as pessoas que estão lá fora, controlando os desejos, Pai amado, de um homem para com uma mulher adúltera. Controla, Senhor, evita, retira, não deixa ver. Da mesma forma, Deus, eu peço a Ti pela vida das mulheres que às vezes são tentadas, não querem nada, Senhor, não querem fazer nada de errado, mas são tentadas. Ó Pai, que os olhos sejam vendados para que não vejam as coisas erradas ao seu redor. Cuida, Senhor, da família. O Senhor foi quem instituiu a família, o Senhor foi quem estabeleceu o casamento, e o casamento foi estabelecido, ó Deus, nos céus, não foi aqui na terra. Senhor, venha derramar da tua graça, Senhor, venha fortalecer esse casamento, venha fortalecer, venha enraizá-lo, Senhor, em Ti, Jesus. Este casamento seja, Jesus, a terceira dobra desse casamento, porque uma aliança, Senhor, foi feita no início, no dia em que se casaram, e o Senhor foi convidado a entrar, a permanecer na vida conjugal dessas pessoas. E nós te clamamos, Pai, nós te clamamos porque sabemos que só o Senhor é poderoso para livrar, só o Senhor é poderoso para amparar este casal e abençoar os filhos, como diz a tua palavra. Senhor, que esses casais, ó Pai, possam deixar um legado de amor, de fidelidade, um legado, Senhor, de compreensão, e não, Senhor, um mau legado de infidelidade. Não, Pai,
estenda suas mãos, ó Pai, sobre cada vida aqui nesta noite. E permita-os, ó Deus, que vivam segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. E isto, ó Deus, nós te agradecemos. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos entregamos em tuas mãos. E, ó Deus, nós aproveitamos este momento para colocar a nossa aliança, Senhor, de casados em tuas mãos. Nós colocamos, estenda a sua mão esquerda aos céus. Nós apresentamos a nossa mão esquerda, e nela, Senhor, está a nossa aliança de compromisso. E esse compromisso, Senhor, é um compromisso eterno. Este compromisso, Senhor, é por toda a vida. Agora, Pai, envia o teu anjo, estenda a tua mão, Senhor, e unge a nossa mão. Unge, Senhor, o nosso dedo anular com esta aliança que colocamos no dedo do nosso cônjuge. Santifica, Senhor, esta aliança mais uma vez. Reafirmamos, ó Deus, a nossa aliança com o nosso cônjuge, ungida pelo Senhor. E isso, ó Pai, por isso, ó Pai, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.